Eu sou Teófilo, caminhoneiro há mais de 2 décadas, acostumado às longas jornadas por rodovias brasileiras. Conheço bem os caminhos, os perigos da estrada, e sempre me gabei de ter um sexto sentido para perceber quando algo estava errado. Nunca me esqueci daquela noite na BR-153, perto de um vilarejo esquecido, onde senti esse instinto me alertar mais uma vez. Era um dia comum. O sol já começava a se esconder no horizonte quando avistei à distância um brilho fraco no acostamento. Ao me aproximar, vi que era um carro, com o capô aberto, como se alguém estivesse tentando resolver algum problema no motor. A prudência me dizia para seguir em frente, mas a voz da minha mãe, sempre me lembrando de ajudar os necessitados, ecoava na mente e resolvi parar. Ao desligar o motor, pus os pés no asfalto e percebi que o ar era frio, mais do que o normal para aquela época do ano. Esperei ver algum movimento, mas tudo parecia estranhamente parado. O carro estava coberto por uma fina camada de poeira e havia marcas de queimado espalhadas pela lataria. Fui atingido por um arrepio ao perceber que não havia sinais de vida. As janelas estavam cobertas de fuligem e cheiravam a carvão queimado. Circulei o carro, procurando alguma pista, mas era apenas uma carcaça abandonada. Decidi retornar para o caminhão, mas algo me chamou a atenção. Uma trilha de pegadas que surgia perto do carro, levando em direção à mata fechada que margeava a estrada. Contra o meu melhor juízo, resolvi seguir as pegadas. Afinal, quem quer que fosse responsável pelas marcas poderia estar em perigo. A selva parecia engolir a luz, conforme eu avançava. A trilha sinuosa estava mais escura, e o silêncio se tornava ensurdecedor, quebrado apenas pelo som ocasional de folhas secas esmagadas sob meus pés. Eu não sabia quanto tempo havia passado, mas tive a impressão de que as pegadas começaram a mudar, ficando maiores e mais espaçadas. Um cheiro acre de fumaça dominava o ambiente. Logo comecei a ouvir murmúrios. Não eram vozes definidas, mas sons que pareciam sussurros carregados pelo vento. Minhas pernas começaram a tremer, mas continuei andando, guiado pela curiosidade e uma ansiedade avassaladora. Os murmúrios ficaram mais altos e se transformaram em cânticos, como se uma cerimônia macabra estivesse sendo realizada. Finalmente a floresta se abriu em uma clareira, onde encontrei uma cena que parecia saída de algum pesadelo. No centro, um círculo desenhado com cinzas, rodeado por árvores deformadas, que pareciam curvar-se para observar. E dentro do círculo, reconheci o carro. Era o mesmo do acostamento, mas agora parecia novo, livre de qualquer vestígio de destruição. Fiquei atônito, sem entender como aquilo era possível. Antes que pudesse reagir, uma silhueta emergiu das sombras. Uma figura alta, vestida com roupas desgastadas. À primeira vista, reconheci como um dos fantasmas das histórias que ouvimos quando crianças. "Você veio para o ritual?" perguntou ele, sua voz soando como carvão em brasa. Eu tremi, incapaz de responder. A figura pareceu flutuar pelo solo, sua presença opressora e sufocante. "Caminhoneiros como você sempre caem na mesma armadilha", ele murmurou. E de repente, o círculo de cinzas começou a brilhar com uma luz pálida. Era como um filme preso em um loop infernal. A cena do carro quebrado e em chamas se repetindo de novo e de novo. As árvores ao redor pareciam rir, como se soubessem que mais um incauto havia caído presa de sua armadilha. Com um grito sufocado, recuei, tropeçando e caindo na borda do círculo. Apesar do pânico, minha mente procurou uma saída. O instinto de sobrevivência superou o terror enquanto me levantava e corria de volta pela trilha, cada passo ecoando como batidas de tambor em um funeral. Atrás de mim, os sussurros se transformaram em gritos furiosos, mas com a visão periférica, percebi as árvores voltando ao normal, como se a maldição só estivesse restrita a quem ultrapassava o círculo. Cheguei na estrada ofegante, o coração martelando no peito. O caminhão estava onde o deixei,
silencioso e imóvel. O carro, no entanto, já não estava lá, permanecendo apenas um cheiro de queimado e uma sensação de inquietação que nunca consegui explicar. Escapuli daquela região com uma urgência insana, de volta à segurança da estrada aberta. Talvez os fantasmas daquela madrugada sejam fruto da minha mente cansada. Ou quem sabe, uma verdade sombria que a razão humana não deveria compreender. Desde então, não paro mais quando vejo carros nos acostamentos. Prefiro lidar com a culpa de não ajudar do que desafiar os mistérios lançados nas curvas da vida. A estrada me ensinou que o mundo esconde facetas que desafiam a lógica e que não é o homem que sempre a desafia. Mesmo agora, enquanto conto esta história, há algo em mim que nunca conseguiu deixar totalmente aquele lugar para trás. Dirijo caminhões pelas estradas deste vasto Brasil há mais de 20 anos. Me chamo Chico e sempre considerei essas noites longas e solitárias como meu escritório pessoal. O asfalto, os ponteiros do relógio avançando vagarosamente e as estrelas piscando como microfones silenciosos do firmamento testemunhando minhas rotinas. Mas houve uma madrugada e uma estrada sinuosa no interior de Minas Gerais que abalou todas as minhas crenças sobre o mundo que julgava conhecer tão bem. Era por volta das 3 da manhã. A BR-381 cortava os montes como uma cicatriz negra, iluminada apenas pelo farol fraco de meu caminhão. A temperatura estava baixa, mas o calor do motor e da cabine sempre me confortavam. Não estava sozinho. Havia algo ou alguém ao meu lado ali. A música do rádio, sintonizado em uma AM de emissora pequena, estalava, contribuindo para uma companhia precária contra o silêncio do caminho. Tudo começou com uma leve névoa que cobriu a estrada repentinamente. Não era incomum, já que naquela região, dizem, o sereno é traiçoeiro como um vinho forte. Contudo, havia algo na forma como a neblina se erguia, como se estivesse viva, dançando através dos feixes de luz do caminhão, carregando murmúrios que eu não podia entender. No início, pensei que fosse cansaço. Toda semana fora puxada, com jornadas que se estendiam pelo dobro do que meu corpo aguentava. Estava indo de São Paulo a Belo Horizonte com um carregamento de batatas. A rotina. Nada parecia fora do ordinário até que senti um calafrio incomum. Não era o tipo de frio que vem de fora, mas um arrepio interno, uma sensação gelada percorrendo minha espinha. Minhas mãos estavam firmes no volante, ou assim eu pensava até sentir outra coisa tocá-lo. Um toque leve, macio e ao mesmo tempo rigorosamente frio. O pavor percorreu meu corpo e meu reflexo foi olhar automaticamente para meus lados. Nada. Estava só, como deveria ser. A alucinação dos sentidos, imaginei. Mas a presença das mãos continuava, uma pressão insistente de algo invisível tentando guiar minha condução. Me concentrei, tentando ignorar o medo crescente. Mas aquela sensação, a insuportável realidade de um outro volante ao seu lado, fazia-se física e escura. Havia uma história, lembrei-me, contada por outros motoristas acerca de uma mulher. Uma fantasmagórica aparição que assombrava os caminhoneiros daquela região. Diziam que morrera em um acidente trágico, o qual ninguém pôde explicar. Morta antes de realizar seu último desejo, sua essência estaria condenada a vagar em busca de alguém que a ajudasse a completar sua jornada interrompida. A tensão aumentava, enquanto aquela força fria tentava impor sua vontade sobre o volante. Lutei contra o impulso de ceder. A estrada parecia se estreitar, a neblina tomando conta, transformando a realidade em sombras e ilusões. O rádio começou a falhar, e o zumbido insistente de estática parecia sussurrar meu nome. Chico, Chico, pronunciava com um frêmito entrecortado. Pisquei os olhos, suando friamente, em desespero, tentando manter o controle do caminhão. Foi aí que vi pelos retrovisores. Ela estava atrás de mim. Nos assentos traseiros, uma figura pálida, de expressão serena,
mas de olhos vazios como buracos negros. Um véu translúcido a cobria, e sua cabeça movia-se levemente, confirmando o pavor de sua presença. Eu não me atrevia a olhar diretamente, temendo que se encarasse aqueles olhos sem vida, eu não conseguiria desviar deles. Eram minutos que pareciam horas. A estrada agora me parecia infestada de sua presença espectral, que vinha do retrovisor para o volante, tentando asfixiar minha capacidade de decidir. Conduzi com medo e um estado de tensão sobre-humana, tentando não cair na esperança venenosa de uma paz ilusória que sua presença, de certo modo, parecia prometer. Quando estava prestes a ser vencido pelo cansaço e desespero, avistei luzes de uma área de parada. A presença das mãos frias começou a desaparecer conforme me aproximava do posto de gasolina. O Ghost tinha fome do isolamento da estrada, e no momento em que o caminhão parou, eu já estava sozinho novamente, com respiração agitada e mãos firmes no volante, suadas, mas finalmente livres. A dúvida permanece até hoje. Não sei se o que vi, o que senti, é fruto de uma mente exausta ou da mágica sombria dessa estrada inclemente. Sei que voltei a dirigir pelo mesmo caminho, algumas vezes já, e sempre há aquele medo, sutil e constante, de que ela um dia retorne. Se desejará novamente guiar meu trajeto ou se me deixará passar em paz por sua vigília eterna, é algo que nunca saberei. E enquanto o caminhão segue meu comando, o calor do motor se sobrepondo à frieza espectral que me tocou, digo para mim mesmo que minhas mãos são as únicas no volante. Mas talvez numa madrugada qualquer, eu sinta outra vez aquele toque gélido e olhe para trás, apenas para encontrar seu reflexo à minha espera, em silêncio, aguardando o momento certo de assumir o controle. Era começo de abril, quando minha rotina de caminhoneiro se tornou algo digno das lendas que se espalham pelas beiras de estrada. Sou João, natural de Juiz de Fora, e minha vida é cruzar as rotas que cortam Minas com vistas a entregar cargas dos mais variados tipos. Naquela manhã em particular, estava fazendo meu trajeto usual pela BR-116, uma estrada conhecida por suas curvas traiçoeiras e histórias de acidentes inexplicados. O sol começava a se esconder atrás das montanhas quando me aproximei da fatídica curva do quilômetro 666. Um trecho infame por causar arrepios até nos motoristas mais experientes. Sempre que passava por ali, mantinha o rádio desligado, tentando captar qualquer sinal de que aquela curva me reservava alguma armadilha. Naquele dia, porém, algo mais perturbador do que insólitos barulhos de motor surgiu do nada. Uma voz apagada, quase um sussurro rouco, invadiu minha cabine. Ela surgiu do ar ao meu redor, como se o próprio vento estivesse tentando me alertar. Reduz, João, reduz. Fiquei imóvel por um instante, eletrizado de medo. Minha primeira reação foi olhar para todos os espelhos, esperando ver algum prankster escondido. Mas não havia ninguém. Decidi obedecer ao aviso e comecei a frear, enquanto os faróis revelavam o contorno da curva. Ao fazer a manobra, senti o frio deslizar por minha espinha, ao perceber uma marca profunda de derrapagem que parecia recente no asfalto. Não era qualquer marca. Parecia ser a sequela de um grave acidente acontecido momentos antes. Aquela curva já ceifara vidas antes, mas agora, com os pneus ainda quentes, era como se estivesse reivindicando mais uma. 2 semanas passaram, e a visão daquela curva não saía da minha cabeça. O medo se amplificava a cada novo passeio. Histórias sobre o quilômetro 666 voltaram a me atormentar. Causos de assombrações, relatados em bares de estrada, davam detalhes sobre um caminhoneiro, Manuel, morto muitos anos atrás em um acidente naquela mesma curva. A história narrava que ele ainda tentava alertar motoristas para que não sofressem o mesmo destino brutal. Obcecado pela ideia de entender quem era essa voz que me salvara, comecei a pedir informações aos moradores da região. Alguns eram evasivos,
Mas o velho Vicente, dono de uma oficina próxima, teve pena da minha curiosidade. Ele revelou que a curva era um lugar misterioso há tempos, sendo palco de diversos acidentes inexplicáveis. Manuel é a razão pela qual eu saí dessa vida, disse ele com um olhar perdido. Na última viagem dele, ele jurou que a estrada tinha vida própria. Disse que ouvia coisas. As palavras do velho Vicente se enraizaram ainda mais em mim quando encontrei uma velha fotografia do acidente que levou Manuel, mostrando o caminhão deformado ao lado da placa de quilometragem. Sem poder mais ignorar, decidi atravessar aquele trecho da rodovia novamente, mas desta vez com um propósito. Na escuridão da noite, armado com um gravador, segui para o infame quilômetro, buscando gravar qualquer som ou manifestação. Se eu pudesse captar aquela voz, poderia entender o que realmente acontecia ali. À medida que me aproximava, cada metro da estrada parecia tremer sob as rodas do caminhão. Fui reduzindo a velocidade, tensão coagulando o ar. Quando atingi a curva, tudo se silenciou. Um peso abateu-se sobre a cabine. Pressão de um silêncio absoluto. Até que mais uma vez a voz se levantou como um vento sibilante. Sempre há tempo para salvar. Esta frase, quase poema, foi a última coisa que gravei antes que o gravador parasse inexplicavelmente de funcionar, deixando-me na completa escuridão. Um frio glacial desceu sobre mim, e pela primeira vez eu realmente acreditei estar em presença de algo sobrenatural. O clímax veio quando, ao olhar para o retrovisor, percebi a sombra inconfundível de um homem se materializando na estrada. Não era só uma sombra. Atrás do meu caminhão, uma forma começava a tomar corpo, com olhos que eram abismos brilhando na noite. No pânico do momento, acelerei bruscamente, o caminhão balançando com a força da aceleração. Assim que cheguei a um trecho seguro, parei com o coração ainda agitado. Olhei para trás na cabine pela janela traseira e nada mais restava do espectro. Recuperei o gravador com mãos trêmulas e repassei a gravação incansavelmente em busca de alguma explicação lógica. Mas o som da voz ainda estava lá, inalterado. Aquela manifestação não foi a última. Depois disso, muitos outros caminhoneiros relataram os mesmos sussurros, a mesma imagem aterradora. A estrada ganhou ainda mais má fama, mas também criou uma espécie de pacto entre os motoristas. Obedecer os suspiros no vento, eles diziam, era como respeitar a memória daqueles que por ali passaram, e por algum motivo agora protegem. Ainda percorro aquela estrada, mas cada vez que chego à infame curva, não posso evitar um frio na espinha e uma súplica silenciosa para que, se alguma vez eu mesmo me tornar parte da estrada, eu possa, como Manuel, ajudar outros a cruzar em segurança. Agora, passem longe da curva, e quem ouvir conselhos ao vento, que o siga. Pode ser a diferença entre sair vivo ou ser apenas mais um conto nas lendas da BR-116. Sou Carlos, caminhoneiro há mais de 2 décadas, transportando todo tipo de carga por esse país imenso. Certa vez, numa noite de céu limpo, mas sem estrelas, estacionava meu caminhão num posto em alguma estrada perdida nas profundezas da Serra do Mar. Precisava esticar as pernas e me livrar do cansaço que se acumulava como sombras nos cantos do meu corpo. Era madrugada e o posto parecia abandonado, exceto pelo velho Francelino que cuidava do local. Suas histórias sobre lobos que vagavam pela mata, famintos e astutos, eram lendárias. Ele sempre dizia brincar, mas naquela noite suas palavras ecoaram com um tom de advertência amarga. Acendi o cigarro enquanto deixava a cabine e o ar fresco da noite encheu meus pulmões, trazendo um alívio momentâneo. Foi quando ouvi pela primeira vez um uivo, tão profundo e angustiado que gelou meu sangue. Olhei em volta, tentando encontrar o dono do lamento, mas a escuridão era opressiva. De volta à cabine, fechei a porta com força. O barulho ecoou como um tiro e minha mente imediatamente começou a pregar suas peças.
Francelino surgiu na janela do motorista, um sorrisinho nervoso no rosto. Cuidado com o que ronda por aí, rapaz. Não saia do caminhão, nem por um segundo, aconselhou, piscando cúmplice antes de sumir na escuridão do posto. A princípio, parecia apenas uma dessas noites estranhas, mas aquilo que sentia é difícil de explicar. Era como se algo estivesse à espreita, um predador invisível. A cada minuto que passava, a sensação de estar sendo observado crescia. Pela janela embaçada pelo frio, observei a estrada deserta, o mato farfalhando sob um vento úmido. E então o vi. Um vulto deslizou entre as árvores, grande e pesado, movendo-se com uma agilidade surpreendente. Meu coração disparou ao reconhecer a forma. Era um lobo, mas diferente de qualquer outro que já havia visto. Seus olhos brilhavam em um amarelo espectral, como duas chamas flutuantes. Eu não acreditaria no que via se não fosse tão visceral. Por um instante pensei em sair e espantá-lo, mas Francelino tinha me alertado. Fechei as trancas, ajustei o retrovisor e me preparei para o que quer que fosse se revelar. O lobo rondou meu caminhão, circulando estrategicamente, seu olhar fixo em meu pequeno santuário de Natal. O som de suas patas no chão dava a impressão de que estava cercado por várias criaturas, não apenas uma. Dentro da cabine, um silêncio tenso dominava. A única coisa que rompia a quietude agora eram meus próprios pensamentos ensandecidos. Então, um arranhão longo e metálico arrepiou minha espinha. Ele estava tentando entrar. Eu me espreitei mais fundo no banco, a cabeça fervilhando em busca de um plano. Decidi fazer contato. Acendi novamente o motor, na esperança de que o ruído alto bastasse para afastá-lo. Mas o lobo não se abalou, aumentando o frisson dos uivos, convocando o que parecia ser uma alcateia invisível. Aquilo não era natural. O relógio no painel marcava 3h33, um horário que sempre me deixou apreensivo, como se naquelas horas algo sombrio despertasse. Meus dedos martelavam o volante. A madeira do painel parecia ressoar com minha própria tensão. Então, finalmente, o inesperado. O lobo parou, encarando-me através do vidro do para-brisas. Sua presença tão sólida quanto um pesadelo que se tornara carne. E num só movimento, ele saltou sobre o capô, pressionando o peso por inteiro sobre o metal, olhando diretamente nos meus olhos. Passaram-se eternos segundos até que percebi. Ele não era somente um lobo. Algo de humano ocultava-se naquelas feições animalescas. Num desespero derradeiro, busquei uma forma de escapar daquele cerco silencioso. Sem pensar, levei a mão ao rádio em busca de alguma conexão. Uma voz humana que pudesse me ancorar na realidade. Só estática preenchia o ar, exacerbando ainda mais o desvario. Esperei ali, torcendo para que o amanhecer quebrasse o encanto daquela noite infernal. De repente, um ruído de ranger metálico explodiu atrás de mim, um som sobrenaturalmente alto. O trailer preso ao caminhão começou a balançar, como se fantasmas invisíveis o invadissem. Francelino apareceu ao longe, acenando freneticamente. "Saia daí!" ele berrou, voz quase inaudível, como um farol de esperança piscando através da tempestade. A luz da manhã deslizou pelo horizonte, tingindo a escuridão com um manto de esperança. Senti as garras daquela presença afrouxarem, como se o amanhecer tivesse finalmente trincado o feitiço noturno. O lobo, ou o que quer que fosse, recuou, misturando-se com as sombras remanescentes da mata. Deixei o motor ligado e arranquei, o coração ainda batendo em ritmo frenético contra o peito. Enquanto afastava-me do posto, avistei Francelino no espelho retrovisor. Mas desta vez ele não estava mais sorrindo. Seu olhar era de alguém que sabia mais do que seria seguro compartilhar. Desde aquela noite, evito as madrugadas frias da Serra do Mar, quando a realidade se esgueira pelas fendas do medo. Nunca descobri que tipo de ser habitava aquela forma, nem se era fruto da mente de um homem cansado, mas sei que ao longo dessas estradas solitárias ainda há olhos ocultos nas sombras, à espreita, prontos para reivindicar aqueles que ousam desafiar seus domínios.
Sempre achei que as estradas carregam suas próprias histórias e segredos. Não sou um homem de letras, apenas um caminhoneiro comum, com várias madrugadas em rodovias e um bom número de quilômetros riscando o mapa do Brasil. Me chamo José, mas pode me chamar de Zé. Nasci e cresci ouvindo lendas sobre vozes que emergem do asfalto quente e figuras que escolhem a solidão da noite para aparecer. Mas nunca dei muita bola para essas coisas. Pelo menos, até a última viagem. Era uma noite como outra qualquer, e eu estava cruzando uma rodovia solitária no interior do Paraná, carregando uma encomenda de São Paulo para o sul. O céu estava sem estrelas, engolido por nuvens espessas, e a única luz vinha dos faróis do meu caminhão. Foi então que percebi um carro preto no meu retrovisor, um modelo antigo, sem placas visíveis. Estava próximo, acompanhando-me a uma distância inquietantemente constante. No começo, achei que fosse apenas alguém em viagem, como eu. Mas conforme os quilômetros passavam, senti algo mais, como se o carro estivesse me observando. Não consegui ver o condutor. O vidro estava escuro demais, refletindo apenas a estrada iluminada atrás de mim. A distância entre nós começou a diminuir. Mesmo acelerando, o carro acompanhava, e meu coração começou a martelar de forma desconfortável. Verifiquei o retrovisor mais uma vez e um arrepio percorreu minha espinha. Os faróis do carro pareciam cansados, uma luz fraca e antiquada que tremulava como uma vela ao vento. As rodovias têm seus pit stops favoritos, e logo avistei uma das poucas paradas abertas, uma borracharia acanhada perto de uma pequena cidade. Decidi parar para ver se conseguia despistar meu seguidor. Encostei, saltei da cabine e observei enquanto o carro preto passava lentamente, sem parar. Algo estava errado. A borracharia era administrada por um senhor chamado Duílio, um homem entrado em anos, mas de olhos vivos. Comentei sobre o carro preto, e ele, ao invés de rir como muitos fariam, apenas fechou o semblante, acendendo um cigarro. Contou-me em tom baixo e cauteloso sobre lendas locais, histórias de um carro que perseguia viajantes e às vezes desaparecia tão rápido quanto aparecia. Um carro que levava almas perdidas para as sombras antes do amanhecer. Voltei para o caminhão com essa história na cabeça, tentando racionalizar o que Duílio tinha dito. A estrada me esperava mais uma vez, assim como o carro, que surgiu do nada assim que deixei a borracharia, como se me aguardasse. A velocidade dos acontecimentos aumentou. Agora, o carro não apenas me seguia. Seus faróis piscavam de maneira irregular, como se algo estivesse errado com seu sistema elétrico, ou talvez como se fossem sinais. Tentei ignorar, aumentar a marcha, mas nada funcionava. Ele mantinha o ritmo colado a mim. Foi quando tudo se revelou, não de forma agressiva, mas como uma verdade silenciosa. A estrada parecia se estender indefinidamente, mas eu sabia que havia um ponto de retorno não muito longe. Quando estávamos no meio de uma longa reta, algo inexplicável aconteceu. Senti como se a densidade do ar tivesse mudado, tornando-se pesada, quase tátil. O carro acelerou abruptamente, passando ao meu lado. Foi quando o vi de verdade. Quanto mais se aproximava, mais anormal o veículo parecia. As janelas, que antes refletiam a escuridão, agora exibiam imagens, vislumbres de rostos que não pertenciam a este mundo. Eram pessoas presas no tempo, olhando direto para mim, suplicando sem som. O asfalto à frente começou a se contorcer, distorcendo-se, criando uma textura turva semelhante a uma névoa fria. No auge do pavor, o carro simplesmente desapareceu na próxima curva, sem qualquer vestígio, absorvido pela noite, deixando-me sozinho com meus pensamentos abalados e o motor zumbindo. Terminei a viagem em estado automático, os ecos da experiência ressoando dentro de mim. Quando entreguei a carga, corri de volta para a estrada. Fui até a borracharia de novo.
mas Duílio apenas acenou com a cabeça, como se já soubesse. Acontece com um ou outro, ele disse. Só tem que seguir em frente. O relato nunca saiu da minha cabeça. Desde então, fico pensando se aqueles rostos presos no vidro são pessoas que ignoraram os avisos de um destino que se aproxima. A história não é para que acreditem, mas para alertar. Talvez haja mais por aí do que sabemos, mas eu continuo dirigindo, uma vez que as rodas começam a girar. A estrada é tanto um caminho quanto uma sentença. E o próximo carro preto? Bem, quem sabe? Talvez ele esteja esperando pela próxima curva. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos e já passei por muitas estradas desse Brasil. No entanto, uma noite em particular nas estradas solitárias do Paraná me marcou como nenhuma outra. Naquele dia, estava dirigindo há horas, precisando de uma pausa, quando avistei um restaurante à beira da estrada. A placa empoeirada dizia Recanto da Serra. Estacionei o caminhão e desci. O lugar tinha uma aparente normalidade, mas uma atmosfera incomum logo me envolveu. Talvez fosse a neblina densa daquela noite ou o silêncio esmagador da região. Ao entrar, deparei-me com alguns poucos clientes dispersos, cada um mais peculiar que o outro. Um homem robusto com barba desleixada, uma senhora idosa que sussurrava para um gato preto no colo e um jovem que lia um livro com a capa rasgada. O garçom, magro e pálido, me cumprimentou com um sorriso que não chegou aos olhos. A princípio, não liguei muito para as excentricidades. Pedi uma refeição e sentei-me ao lado de uma janela embaçada, de onde se vislumbravam apenas sombras das árvores próximas. Conforme o tempo passava, senti um calafrio percorrendo minha espinha. Algo ali estava errado, mas não conseguia apontar exatamente o que. A comida chegou e, apesar do sabor insípido, era o suficiente para matar a fome. Enquanto comia, notei que todos naquele salão olhavam para mim de forma discreta, mas constante. Era como ser um intruso em território desconhecido. Os clientes falavam em sussurros, lançando olhares de soslaio. Seus murmúrios se misturavam à música suave que saía de um rádio antigo nos fundos do restaurante. De repente, as luzes piscaram, criando sombras longas e distorcidas nos cantos da sala. O garçom se aproximou novamente, quase deslizando pelo chão. Você não deveria estar aqui, ele murmurou num tom quase inaudível, mas suas palavras se enraizaram em minha mente, como um aviso urgente. Decidi que era hora de partir. Paguei pela refeição e me dirigi a passos rápidos até a porta. Ao sair, a neblina havia se intensificado, engolindo o estacionamento e tudo o que estava além. Caminhei até o caminhão, mas o motor não pegava de jeito nenhum. O desespero começou a subir como uma maré dentro de mim. Quando me virei para o restaurante, notei que as figuras estavam aglomeradas na entrada, observando silenciosamente. Foi quando senti uma presença. Esperava encontrar outro cliente, mas vi um vulto que se destacou da neblina, caminhando em minha direção. Seus olhos eram negros como a noite, e um cheiro acre se espalhou no ar. Lembro-me de um medo paralisante, como se minha própria vida estivesse sendo drenada naquele instante. Tomado pela adrenalina, empurrei o caminhão com uma força que não sabia possuir, até que o motor finalmente rugiu à vida. Arranquei com um grito de pneus. O restaurante e seus estranhos ocupantes desapareceram no retrovisor, engolidos pela neblina. Dirigi sem parar por quilômetros. Apenas quando a neblina começou a dissipar, consegui relaxar. Com a lua alta, a silhueta negra do restaurante figurava sutilmente em meus pensamentos. Olhei pelo retrovisor uma última vez, mas não havia mais nada lá. Dias depois, perguntei a outros caminhoneiros sobre aquele trecho de estrada. Muitos meneavam a cabeça. Alguns riam ao pensar que tal restaurante havia existido. Quando me disseram que naquela área, muitos anos atrás, houve um incêndio que destruiu um hotel onde várias pessoas morreram, um frio percorreu-me o corpo. Recebi um recorte de jornal amarrotado de um caminhoneiro mais velho. Ele mostrava a foto de um hotel
que em nada lembrava o lugar onde minha experiência ocorreu, mas o endereço era exatamente o mesmo. As pessoas que morreram nas chamas, aqueles que estavam no restaurante. A experiência me marcou e me fez questionar o que é realidade e o que não é. Às vezes, quando estou na estrada à noite, sinto que sou observado. Pode ser apenas o cansaço, ou talvez são eles, esperando por um novo viajante que tome a estrada menos percorrida. Seja como for, nunca mais encontrei aquele restaurante, mas nunca mais passei por lá à noite. Isso é algo com que não estou disposto a arriscar novamente.